O século XII foi um período de grande expansão, consolidação e conflitos para o cristianismo. Durante essa época, a Igreja cresceu em influência política, espiritual e intelectual. Contudo, foi um período de grandes dificuldades teológicas, com o surgimento de heresias e a necessidade de reformas que visavam restaurar a integridade moral e doutrinária da fé cristã. O século XII foi marcado por um processo contínuo de fortalecimento do cristianismo tanto no Ocidente quanto no Oriente. A Igreja consolidou seu poder na Europa e viu um crescimento significativo na organização e na estrutura de suas instituições. Um dos aspectos centrais desse crescimento foi a reforma da Igreja e o fortalecimento da autoridade papal, iniciado no século anterior com a Reforma Gregoriana. Durante o século XII, os papas consolidaram ainda mais seu poder. O Papa Inocêncio III, que reinaria no início do século XIII, foi um dos papas mais poderosos dessa época, tendo elevado o papado ao seu auge de poder temporal e espiritual. Durante o século XII, as primeiras universidades medievais começaram a surgir, tornando-se centros de ensino teológico e filosóficos. A Universidade de Bolonha e a de Paris se destacaram, atraindo estudiosos e clérigos de toda a Europa. O crescimento intelectual da cristandade, baseado em um maior estudo da teologia e da filosofia, ajudou a fortalecer a Igreja como instituição. O movimento monástico também continuou a desempenhar um papel crucial no fortalecimento espiritual da Igreja. A Ordem Cistercienses, fundada em 1098, buscaram um retorno à simplicidade e à austeridade da vida monástica, promovendo uma espiritualidade profunda e influenciando grandemente o pensamento e a prática cristã da época. As cruzadas continuaram a ser um dos momentos mais marcantes desse século. Após a primeira cruzada, que terminou com a conquista de Jerusalém no ano de 1099, outras foram realizadas ao longo do século XII. A segunda cruzada, que teria ocorrido entre os anos de 1147 e 1149, foi lançada após a queda do condado cristão de Edessa para os muçulmanos. Embora essa cruzada tenha sido um fracasso militar, ela simbolizou a contínua tentativa de expansão e defesa da cristandade nos territórios sagrados. Durante esse período, missionários cristãos também trabalharam para converter as populações pagãs dos Bálticos e da Escandinávia. A cristianização da Noruega, Suécia, Dinamarca e das tribos bálticas avançou significativamente, muitas vezes com o apoio de reis cristãos locais que viam no cristianismo uma maneira de consolidar seu poder e integrar seus reinos à Europa cristã. Apesar do crescimento e fortalecimento, a Igreja enfrentou desafios teológicos significativos durante o século XII, com o surgimento de heresias que ameaçavam a sua autoridade e a necessidade de reformas internas para lidar com a corrupção e o enfraquecimento espiritual. Um dos movimentos heréticos do século XII foi o catarismo, que surgiu no sul da França e no norte da Itália. Os cátaros defendiam uma visão dualista do mundo, acreditavam na existência de dois princípios opostos, o bem, associado ao espírito, e o mal, ligado à matéria. Eles rejeitavam grande parte dos ensinamentos da Igreja, incluindo os sacramentos, a hierarquia e a doutrina da encarnação de Cristo. A heresia cátara se espalhou rapidamente, ameaçando a unidade e a autoridade da Igreja na região, levando eventualmente à Cruzada Albingense no início do século XIII.
Outro movimento herético importante foi o dos valdenses, fundado por Pedro Valdo, um comerciante de Lyon. Valdo defendeu uma vida de pobreza radical e pregação leiga, criticando a riqueza e a corrupção do clero. Embora os valdenses inicialmente buscassem a aprovação da igreja para suas práticas, acabaram sendo condenados como hereges, por pregarem sem autorização e por rejeitarem certos ensinamentos eclesiásticos. A perseguição aos valdenses marcou o início de uma longa história de tensão entre a igreja e movimentos reformistas populares. Ao longo do século XII, houve um forte movimento de reforma dentro da igreja para combater a corrupção e restaurar a espiritualidade, com base na simplicidade e no rigor espiritual. Essas reformas influenciaram profundamente a vida religiosa da época, promovendo uma espiritualidade mais austera e um retorno aos princípios evangélicos. O século XII foi um período de grande crescimento e transformação para o cristianismo, marcado por reformas internas, expansão missionária e desafios teológicos. A igreja consolidou seu poder e influência na Europa, mas também enfrentou heresias significativas e crises que exigiriam uma renovação espiritual e doutrinária. Esse século preparou terreno para eventos eclesiásticos maiores no futuro, como a Cruzada Albigense, a fundação de novas ordens religiosas e o florescimento do pensamento escolástico no século XIII.